de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, gravado originalmente em fitas cassetes, remasterizado para CD, podendo assim apresentar perda de qualidade. Easy Grammar for Conversational English, Elementary, The 140 Questions. Este livro foi gravado na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas em 28 de agosto de 2006. Locução: Sebastião Paulo Oliveira Costa, Medicina Doctor. Faixa 1. Módulo 1, lição 17, Module 1, Lesson 17. A lição 17 é sobre o subjuntivo. Subjuntivo em inglês você pronuncia subjunctive. S-U-B-J-U-N-C-T-I-V-E. S-U-B-J-U-N-C-T-I-V-E. Subjunctive. O subjuntivo é o modo que se subordina a outro. Por exemplo, quero que venhas. O sentido de venhas depende de quero. Vamos, no entanto, fazer uma revisão daquilo que já é do seu conhecimento. O subjuntivo em português é formado da seguinte maneira: o primitivo e o derivado. Vamos relembrar aqui a forma primitiva e a forma derivada da língua portuguesa. A primeira pessoa do singular, do indicativo, do verbo amar é amo e do verbo dizer é digo. Então, a primeira pessoa do singular, eu amo, vai formar todas as pessoas do subjuntivo, do indicativo presente, mediante mudanças das desinências de acordo com o paradigma da conjugação. Então, traduzindo o que nós lemos, desinência vai ser a letra O, amo, e digo vai ser o O final. Isso é a desinência. O paradigma da conjugação é o modelo, que você diz: eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, você pega o AM
coloca um hífen e coloca no indicativo amo, ó, amas, as, ama, a. Vai ser ó, as, a, ambos, as, ão. Então, a desinência do presente do indicativo, amo, o ó, vai se transformar em é. Então, na primeira conjugação, o ó de amo vira é. Então, você diz ame, ames, ame, amemos, ameis, amem. O que nós estamos acostumados a falar, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então você observou que a primeira conjugação, que termina em ar, amar, forma o presente em ó, amo. Quando o verbo for da primeira conjugação, o que você faz com a letra O? Na primeira conjugação, o ó de amo vira o quê? Vira é. Na segunda e terceiras conjugações, o ó de digo, de ponho e de vejo vira a. Você vai dizer, eu digo que eu diga, eu ponho que eu ponha, eu vejo que eu veja. Então lembre que o ó de amo vira é. E o ó das outras conjugações, tá certo? Vira a. Então, onde você diz eu digo, você fala que eu diga, virou ó. Que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nós digamos, que vós digais, que eles digam. Então aí você formou o quê? O presente do subjuntivo na língua portuguesa. Como é que você forma o futuro do subjuntivo e o imperfeito do subjuntivo na língua portuguesa? A terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito vai formar o futuro do subjuntivo mediante a supressão do AM. Por exemplo, eles amaram. Termina com AM, amarão, né? A-M-A-R-A-M, amarão. Então, quando você tira o AM, sobra apenas amar. Eles viram, sobra apenas vir. E eles vieram, você tira o AM e sobra o quê? Vier. Então você pode conjugar. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Com o verbo viram, eles viram. Esse é um dos verbos que os brasileiros erram muito. Eles têm o hábito de dizer quando eu ver e quando eu vir. Quando não é. Eles viram é do verbo ver. Então, você vai dizer assim, quando eu vir você e não quando eu ver você. Então, a terceira pessoa do plural do verbo ver vai ser eles viram. Você tira o AM e coloca o quê? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. E do verbo vir é eles vieram. Então você vai tirar o AM e vai sobrar o quê? Vier. E você conjuga quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. E você forma também da terceira pessoa do plural, do indicativo, né? Do pretérito perfeito, do modo indicativo, eles amaram, eles viram e eles vieram.
você forma o imperfeito do subjuntivo mediante troca do RAM. Amaram, você tira RAM e coloca SSE. Então, onde você tinha amaram, você passa a ter amasse. Onde você tem viram, eles viram, você tira o RAM e coloca no lugar do RAM SSE e vai ficar visse. E onde você tem vieram, você tira o RAM e coloca SSE e vai ficar viesse. Então você pode conjugar se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Do verbo vir, eles vieram, né? Perdão, do verbo ver, eles viram, vai ficar RAM fora e coloca SSE, visse. Se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. E o verbo vir, que é eles vieram, vai ficar viesse. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Por que que nós fizemos essa recapitulação? Porque como eu venho falando desde o início do livro, a língua inglesa ela não possui gramática na quantidade que a língua portuguesa possui. Portanto, o subjuntivo em inglês não tem as formas que tem a língua portuguesa. Observe bem o presente. O presente do subjuntivo em inglês equivale ao presente e ao futuro do subjuntivo em português. Eu vou repetir. O presente do subjuntivo em inglês equivale ao presente e ao futuro do subjuntivo em português. Faixa 2. Você forma o presente do subjuntivo de duas maneiras. A primeira maneira, com a conjunção if, quer dizer se, se. A primeira maneira, você forma com a conjunção if, se, mais o presente do verbo que você irá conjugar. Você pega o verbo amar e você diz if I love, se eu ama, não é isso? No presente do indicativo, você diz I love. Agora vamos conjugar o presente do subjuntivo, a primeira maneira que é if. If I love, se eu ama, na língua inglesa, e se eu amar, na língua portuguesa. If you love, se tu ama, e se tu amares, em português. If he love, observe que não tem o S. If he love, se ele ama, ou se ele amar, em português. If she love, também sem S. If she love, se ela ama, ou se ela amar, em português. If it love, se ele, ela ama, ou se ele, ela amar, em português. If we love, se nós ama, ou se nós amarmos, em português. If you love, se vós ama, se vós amardes, em português. E finalmente, if they love, se eles, elas ama, em inglês, e se eles e elas amarem, em português. Observe que no subjuntivo, a forma love é igual em todas as pessoas. Você não diz loves, L-O-V-E-S, para he, she, it, como no modo indicativo. Então,
como é que você conjuga o verbo amar no presente do indicativo na primeira maneira? Vamos conjugar juntos. If I love, if you love, if he love, sem S. If she love, if it love, if we love, if you love, if they love. Agora vamos conjugar o verbo to be. E observe como é interessante o verbo to be. No presente você diz I am, you are, he, she, it is. Não é isso? Aqui você vai usar o verbo be mesmo, be. If I be. If, I, que é eu, be, be. If I be é se eu ser ou se eu estar. Em português é se eu for, se eu estiver. Ok? If you be, se tu ser, se tu está, em inglês. E se tu fores, e se tu estiveres, em português. If he be, se ele se, está, em inglês. Se ele for, estiver, em português. If she be, se ela se, está, em inglês. Se ela for, estiver, em português. If it be, se ele ela se, está, em inglês. Se ele ela for, estiver, em português. If we be, se nós se, está, ou se nós formos, estivermos, em português. If you be, se vós se, está, em inglês. E se vós fordes, e se vós estiverdes, em português. If they be, se eles, elas se ou está. E se eles e elas forem ou estiverem, em português. Observe também que no subjuntivo a forma be é igual em todas as pessoas. Você não diz bees, B-E-S, e muito menos am, are e is, como no modo indicativo. No modo subjuntivo, repetindo, você diz o presente do verbo to be da seguinte maneira. Vamos falar juntos. If I be, if you be, if he be, if she be, if it be, if we be, if you be, if they be. Então, esta é a primeira maneira que você usa para formar o presente do indicativo, que é com if. Eu vou mostrar uma observação aqui na conversação que os brasileiros falam. O verbo estar e o verbo ser. Em vez de eles falarem esteja certo, seja meu amigo, se você parar um dia e for observar, as pessoas falam esteja e seja. Nós criamos um parágrafo pequeno onde você observa o seguinte. Você com frequência está acostumado a ouvir em português o verbo ser e estar desta maneira, aspas, que eu esteja numa pior é o que você queria. Mas como ontem eu tirei alguns milhões na Mega Sena acumulada de 3 meses, agora você quer que eu seja seu amigo, S-E-J-S, que eu seja seu amigo, pois esteja certo de uma coisa, para que você seja meu amigo, é preciso que você esteja disposto a trabalhar, nem que seja 12 horas por dia esperando a sorte chegar.
Então, na prática, você diria que eu esteja numa pior, que eu seja seu amigo e aí por diante. Em inglês, você ouvirá e lerá as formas if he is, if she is, if it is. No lugar de if he be, if she be, if it be. Então, a língua inglesa, ela não usa tanto subjuntivo. Se usa muito, e você vai ler bastante, vai ouvir bastante, a forma do presente do indicativo, substituindo o presente do subjuntivo. No lugar que você diz if he be, você vai ouvir if he is. No lugar de if she be, você vai ouvir if she is. Se você vai ouvir também no lugar de if it be, a forma if it is. Isso aí será muito comum. Então, a primeira maneira que você tem para formar em inglês é idêntico ao português. Nós formamos, eu digo se, você usa o quê? Se, que é a conjunção condicional subordinada, você forma conversacionalmente, tá certo? Conversacionalmente, o subjuntivo. Então, o que você conclui? Em inglês, não existe o subjuntivo gramatical como existe em português. Daí porque nós temos duas maneiras de falarmos o subjuntivo em inglês, que é uma maneira conversacional e não gramatical. Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame, né? Esse that, ele não vai possuir, tá certo? Como existe em português. Você tem a forma that I love, né? Que você vai ver com as conjunções, ok? Agora, a segunda maneira de você formar o subjuntivo de uma maneira conversacional, tá certo? Vai ser como? Segunda maneira, depois de quaisquer outras conjugações, você usa mais o presente do verbo may, que é o verbo poder, permissão, e mais o presente do verbo que você irá conjugar, ok? Então, nós temos uma conjunção que vai ser that, ok? T-H-A-T, that, que significa que, ok? Que, that. Aí vem o verbo may, que é o poder, permissão, tá certo? Depois vem o presente do verbo que você quer conjugar. Igual ao português, se você diz, para que você comprou essa caneta? Aí você diz, para que eu, observe bem, para que, a fim de que, é uma conjunção. Quando você diz em português, para que eu possa, esse possa aí é o verbo may, M-A-Y, igual ao inglês, para que eu possa escrever minhas cartas. Só que em inglês, você não diz para que eu possa escrever. Você tirou o R e você vai dizer para que eu possa escreve, para que eu possa ama, para que eu possa veja, e assim por diante. Então, repetindo, that mais may, mais o presente do verbo. Então, vamos pegar o verbo amar, love, e vamos conjugar. That I may love. Que eu poder ama. Isso é em inglês. Que eu possa amar, em português. That you may love. Que tu poder ama, em inglês. E que tu possas amar, em português. Então, that, T-H-A-T, que é a conjunção that, que. M-A-Y, may, é o verbo poder. E love, como você já sabe, L-O-V-E. Agora, na terceira pessoa do singular, that he may love, que ele poder ama, em inglês, que ele
possa amar em português. That she may love, que ela poder ama em inglês, que ela possa amar em português. That it may love, que ele e ela poder ama, que ele e ela possa amar em português. That we may love, que nós poder ama e que nós possamos amar em português. That you may love, que vós poder ama, que vós possais amar em português. That they may love, que eles e elas poder ama e que eles possam amar em português. Então vamos conjugar que eu possa amar, que tu possas amar, que ele possa amar em inglês, juntos. That I may love, that you may love, that he may love, that she may love, that it may love, that we may love, that you may love, that they may love. Agora, vamos seguir outras conjugações. Quando você diz that I may love, é o quê? Que eu possa amar. E se você tiver in order that, in, order, O-R-D-E-R, order, in order, that, T-H-A-T, in order that é a fim de que, para que. Aí vem o verbo poder, in order that, a fim de que I may love, eu possa amar. I may love. I maiúsculo, I, M-A-Y, may, love, L-O-V-E. In order that I may love, a fim de que eu possa amar. De modo que eu possa amar. De modo que em inglês é so that, S-O-T-H-A-T, duas palavras. S-O, so, T-H-A-T, that. So that significa o quê? De modo que eu possa amar. Como você fala? So that I may love. So that I may love. De modo que eu possa amar. Ainda que, embora que. Como é que você diz ainda que eu possa amar? Embora eu possa amar. Como é que você fala em inglês? Although, A-L-T-H-O-U-G-H. Although, A-L-T-H-O-U-G-H. Although I may love. Ainda que eu possa amar. Ou embora eu possa amar é although I may love. E finalmente, a não ser que eu possa amar. Unless, a não ser que é U-N-L-E-S-S. Unless, U-N-L-E-S-S. Unless I may love. Unless I may love. A não ser que eu possa amar. Essa é a segunda forma com o verbo amar. Agora, nós vamos pegar a mesma forma e vamos colocar o verbo ser, o verbo to be. Você vai dizer that, mais o verbo may, mais a palavra be. Será assim, ó. That I may be. Que eu poder ser ou estar. E em português, que eu possa ser e estar. Igual à língua portuguesa. That I may be. That you may be. Que tu poder ser, estar. That you may be. Que tu possas ser, estar em português. That he may be. Que ele poder ser, estar em inglês. Que ele possa ser, estar em português. That she may be.
que ela poder ser estar, que ela possa ser estar em português. That it may be, que ele, ela poder ser estar, que ele, ela possa ser estar em português. That we may be, que nós poder ser estar em inglês, que nós possamos ser estar em português. That you may be, que vós poder ser estar em inglês, que vós possais ser estar em português. That they may be, que eles e elas poder ser estar em inglês, que eles possam ser estar em português. Agora conjugando inteiro, que eu possa ser estar, que tu possas ser estar. Vamos lá. That I may be, that you may be, that he may be, that she may be, that it may be, that we may be, that you may be, that they may be. Nós estávamos vendo a segunda maneira de você conjugar o presente do modo indicativo. Você recorda que você faz com igual ao português, that, que eu possa ser. Então, that I may be. Então, vamos recapitular a conjugação e vamos entrar com outras conjunções. Que eu possa ser. Vamos juntos. That I may be, that you may be, that he may be, that she may be, that it may be, that we may be, that you may be, that they may be. Algumas conjunções que você começou com that, você fez that I may be, ok? Que eu possa ser ou estar. Você lembra que a fim de que é in order that. In, in, order, O-R-D-E-R, order, O-R-D-E-R, order, that, T-H-A-T, that, in order that, a fim de que eu possa ser estar, in order that I may be, a fim de que eu possa ser estar, in order that I may be, so that I may be, S-O, so that, T-H-A-T, that, de modo que eu possa ser estar, so that I may be. Ainda que, embora, although, A-L-T-H-O-U-G-H, A-L-T-H-O-U-G-H, although, although I may be, ainda que eu possa ser, estar, ou embora eu possa ser, estar, although I may be. A não ser que, unless, U-N-L-E-S-S, unless, unless I may be, unless, U-N-L-E-S-S, unless I may be, a não ser que eu possa ser, estar. Faixa 3. Agora nós vamos para o verbo amar. Você vai dizer that I may not love, na forma na forma negativa. A forma negativa tem uma característica. Você possui dois verbos, o verbo may e o verbo love, ok? Você coloca o not depois de qual verbo? Do primeiro ou do segundo? Você lembra?
você coloca a partícula not negativa logo depois do primeiro verbo. Portanto, você forma assim. A forma negativa de to love, a partícula not, vem após o primeiro verbo, que é o verbo may. Então, vai ficar that, que, eu, may, possa, not, não, love, amar. Mas em inglês a tradução literal seria that, que, eu, may é poder. Aí o verbo poder é inteiro, porque ele não tem o to na frente. Então o verbo significa poder mesmo. Que eu poder, not, N-O-T, love, não ama. Repetindo, that I may not love. Que eu poder não ama em inglês e que eu não possa amar em português. You, né? Agora vem that you may not love. Que tu poder não ama em inglês e que tu não possas amar em português. That he may not love. That he may not love. Que ele poder não ama em inglês, que ele não possa amar em português. That she may not love, que ela poder não ama em inglês, que ela não possa amar em português. That it may not love, that it may not love, que ele e ela não poder, que ele e ela poder não ama, porque o não vem depois. Repetindo, que ele, ela, poder não ama em inglês, que ele, ela não possa amar em português. That we may not love, que nós poder não ama em inglês, que nós não possamos amar em português. Então, que nós poder não ama em inglês e que nós não possamos amar em português. That you may not love, que vós poder não ama em inglês e que vós não possais amar em português. That they may not love, que eles e elas poder não ama em inglês, que eles não possam amar em português. Então vamos conjugar juntos toda da primeira à última pessoa. That I may not love até o final. Vamos juntos. That I may not love. That you may not love. That he may not love. That she may not love. That it may not love. That we may not love. That you may not love. That they may not love. That I may not be, ou o love, que você viu, é o que? É a forma primeira que você tem da forma de conjunções. Agora, você vai ter that I may not love. In order that significa o quê? In order that significa a fim de que, lembra? Então, in order that, a fim de que, in order,
in order, that, T-H-A-T, in order, that, a fim de que ou para que, I-N-O-R-D-E-R, e o that, que é T-H-A-T, in order that I may not love. So that, lembra? So that é o que? De modo que, S-O, so, that, T-H-A-T, that, so that, de modo que, so that I may not love, de modo que eu não possa amar, ok? De modo que eu não possa amar, e de modo que eu digo although, ainda que, embora, ok? Ainda que, embora, although, como é que você soletra? A-L-T-H-O-U-G-H. A-L-T-H-O-U-G-H. Although I may not love. Significa ainda que eu não possa amar ou embora eu não possa amar. E finalmente, a não ser que você fala unless, U-N-L-E-S-S, unless, U-N-L-E-S-S, unless, a não ser que eu não possa amar, unless I may not love, unless I may not love. Agora, nós vamos ver a negativa com o verbo to be, ok? Nós vimos a negativa com o verbo to love e nós vamos ver agora a negativa com o verbo to be. Então, como é que você forma? Lembra? É that, I may, e o not vem depois de quê? Do primeiro verbo. That I may not be. That I may not be. Que eu poder não ser ou estar. E que eu não possa ser ou estar em português. That you may not be. Que tu poder não ser estar em inglês e que tu não possas ser e estar em português. That he may not be, que ele poder não ser estar em inglês, que ele não possa ser estar em português. That she may not be, que ela poder não ser estar em inglês, que ela não possa ser estar em português. That it may not be, que ele, ela, poder não ser estar em português, que ele, ela, não possa ser estar em inglês. That we may not be, que nós poder não ser estar em português, perdão, em inglês, que nós poder não ser estar em inglês e que nós não possamos ser ou estar em português. That you may not be, que nós, perdão, that you may not be, que vós poder não ser estar em português, em inglês, e que vós não possais ser e estar em português. E finalmente, that they may not be, que eles, elas, poder não ser estar em português, em inglês, e que eles não possam ser, estar em português. Se nós formos conjugar agora, juntos,
vai ficar that I may not be. Não esqueça que o not vem depois do primeiro verbo. Então, vamos conjugar juntos. That I may not be, that you may not be, that he may not be, that she may not be, that it may not be, that we may not be, that you may not be, that they may not be. A primeira conjunção foi that, não é isso? Que você tem that I may not be. Então você diz in order that I may not be. Que quer dizer in order that é o que? A fim de que, para que, in, order, O-R-D-E-R, order, that, T-H-A-T, that, in order that, a fim de que eu não possa ser, estar, in order that I may not be, so that é o que? Você lembra? So that é de modo que, ok? So that é de modo que, certo? So that I may not be. So that I may not be. Ainda que e embora. Como é que você traduz? Although, A-L, T-H, O-U-G-H. Although, A-L, T-H, O-U-G-H. Ainda que, embora, ainda que eu não possa ser e estar. Although I may not be. Embora eu não possa ser e estar. Although I may not be. A não ser que. Qual é a tradução? Unless. U-N-L-E-S-S. Unless. U-N, ok? L-E-S-S. Unless I may not be. Então você observou que a negativa do subjuntivo presente do verbo amar e do verbo ser. Faixa 4. Então, como nós vimos o presente, agora nós vamos ver o passado. Não esqueça que em inglês o presente e o futuro é um tempo só. O passado você vai pegar, você também tem duas maneiras, com if e com as conjunções. If é se, if, mais o passado do verbo. Por exemplo, se eu amasse, é if I loved. Em inglês você diz de uma só forma, é se eu amei, se tu amei, se ele amei, assim por diante. Então, if I loved, if I, I maiúsculo, e loved, L-O-V-E-D. If I loved, se eu amei, em inglês, e se eu amasse, em português. If you loved, se tu amei, se tu amasses, em português. If he loved, se ele amei, se ele amasse, em português. If she loved, se ela amei, se ela amasse, em português. If it loved, se ele, ela amei, se ele, ela amasse, em português. If we loved, se nós amei, se nós amássemos, em português. If you loved, se vós amei, se vós amasseis, em português. E if they loved, se eles e elas amei, e se eles e elas amassem, em português. Então vamos conjugar juntos. If I loved, if you loved, if he loved.
if she loved, if it loved, if we loved, if you loved, if they loved. Agora nós vamos para o verbo to be. Você lembra qual é o passado do verbo to be? Você diz I was, W-A-S, não é assim? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Você lembrou? Agora, no subjuntivo passado, não existem estas duas formas, I was e you were. Vai ser uma só. Você vai falar if I were e não if I was. If I were, if, I, eu, W, E, R, E. Were, W, E, R, E. If I were, se eu fui, se eu estive em inglês, e se eu fosse, se eu estivesse em português. If you were, se tu fui, se tu estive, se tu fosses, se tu estivesses em português. If he were, se ele fui, se ele estive em inglês, se ele fosse, estivesse em português. If she were, observou aí que é if he were, if she were e não was. If she were, se ela fui, estive em inglês, se ela fosse, estivesse em português. If it were, se ele, ela fui, estive em inglês, se ele, ela fosse, estivesse em português. If we were, se nós fui, estive em inglês, se nós fôssemos, estivéssemos em português. If you were, se vós fui, estive em inglês, se vós fosseis, estivesseis em português. E finalmente, if they were, se eles, elas, fui, estive em inglês, se eles e elas fossem, estivessem em português. Então, em inglês tem uma coisa interessante. Isto aqui é o que a gramática impõe, mas na prática ninguém obedece isso. Mas antes de nós lermos o que vem depois, vamos conjugar de novo esse tempo. If I were. Vamos juntos. If I were, if you were, if he were, if she were, if it were, if we were, if you were, if they were. Observações. Observe que a forma were é igual em todas as pessoas, ou seja, I, he, she, it, possui a mesma forma que as outras pessoas, pois no passado do subjuntivo não há flexão como no presente do indicativo. Em inglês, você ouvirá e lerá as formas if I was, if he was, if she was, if it was, no lugar de if I were, if he were, if she were, if it were, ok? Então, não esqueça, você terá frequentemente if I was no lugar de if I were. E relembrando, não há flexão como no presente do indicativo e no perfeito do indicativo, ok? Repetindo, qual é a diferença do presente e do
passado é que no presente você tem I was, perdão, I am, you are, he is. E no perfeito você tem o quê? Você tem I was, you were, he was, she was, it was. E no subjuntivo você tem o quê? If I were, if you were, if he were, if she were, if it were, if we were, if you were, if they were. Então, esta é a primeira maneira. A segunda maneira que você tem é depois de qualquer outras conjunções, mais o passado do verbo may e mais o presente do verbo que você irá conjugar, igual como nós fizemos anteriormente. Só que aqui, em vez de você colocar that mais may, o passado de may qual é? Might. M-I-G-H-T. That mais might, M-I-G-H-T, might, mais o presente do verbo. Então, se você quiser conjugar o presente do verbo amar, você vai dizer como? That I might love. Que eu pude ama, em inglês. E em português, que eu pudesse amar. That you might love. Que tu pude ama. Que tu pudesses amar em português. That he might love. That he might love. Que ele pude ama. Que ele pudesse amar. That she might love. Que ela pude ama. Que ela pudesse amar. That it might love. Que ele ela pude ama. Que ele ela pudesse amar. That we might love. Que nós pude ama. Que nós pudéssemos amar. That you might love. Que vós pude ama. Que vós pudesseis amar. That they might love. Que eles, elas pude ama. E que eles e elas pudessem amar. Então vamos juntos em toda a conjugação. That I might love. That you might love. That he might love. That she might love. That it might love. That we might love. That you might love. That they might love. Agora vamos pegar os exemplos de algumas conjunções. Você usou primeiro o quê? That I might love. Que eu pudesse amar. Você lembra como é a fim de que? In order that. I-N, in, order, O-R-D-E-R. Order that. T-H-A-T. That. A fim de que? Para que? In order that I might love. A fim de que eu pudesse amar. In order that I might love. De modo que eu pudesse amar. De modo que, você lembra? So that. S-O-T-H-A-T. So that. Então fica so that I might love. Ainda que, embora, lembra? Although, A-L-T-H-O-U-G-H. Although I might love. E a não ser que, unless, lembra? U-N-L-E-S-S. Unless I might love. Agora nós vamos ver o passado do verbo to be. Vai ser a conjunção that, mais o passado do verbo may, que é M-I-G-H-T. Might. That
might, aí vem o verbo to be, ok? Então, vamos lá. That I might be, que eu pude ser, estar, que eu pudesse ser, estar em português. That you might be, que tu pude ser, estar em inglês, que tu pudesses ser, estar em português. That he might be, que ele pude ser, estar, que ele pudesse ser, estar em português. That she might be, que ela pude ser, estar em inglês, que ela pudesse ser, estar em português. That it might be, que ele ela pude ser, estar, que ele ela pudesse ser, estar em português. That we might be, que nós pude ser, estar, que nós pudéssemos ser, estar. That you might be, que vós pude ser, estar, que vós pudesseis ser, estar em português. That they might be, que eles e elas pude ser, estar, que eles e elas pudessem ser, estar em português. Não conjugando that I might be, that you might be, that he might be, that she might be, that it might be, that we might be, that you might be, that they might be. Como nós vimos, a conjugação do passado do verbo to be, nós observamos uma coisa interessante, que o verbo may ficou no passado, M-I-G-H-T, that I might love, ok? Agora, vamos pegar algumas conjunções, que a primeira conjunção que você usou foi that, e você disse that I might be. Então, o verbo ser que você conjugou foi that I might be. Você lembra como é a fim de que e para que? In order that. I-N, in, O-R-D-E-R, order, that, T-H-A-T, that, in order that, a fim de que I might be, a fim de que eu pudesse ser, so that I might be. Lembra o que é so that? So that é o quê? So that é de modo que eu pudesse ser e estar. Although é o quê? Ainda que. Although I might be. Ainda que, embora eu pudesse ser e estar. E a não ser que, lembra? Unless. Unless é o quê? A não ser que, unless I might be, a não ser que eu pudesse ser e estar. Então, o que foi que nós vimos? Nós vimos o passado na segunda maneira, com o verbo might, M-I-G-H-T, que é o passado de may, M-A-Y, na forma afirmativa. E para nós lembrarmos, não esquecermos a forma negativa, o not vem depois de qual verbo? Do primeiro verbo. Se nós formos conjugar o verbo amar, você vai conjugar o verbo amar no passado na negativa. Como é que você vai colocar? That I might not love. O not vem depois do might. Então você diz that I
might not love, que eu pude não ama em inglês e que eu não pudesse amar em português. That you may not love, que tu pude não ama em inglês, que tu não pudesses amar em português. That he might not love, que ele pude não ama em português, que ele não pudesse amar em português, perdão, que ele pude não ama em inglês e que ele não pudesse amar em português. That she might not love, que ela pude não ama em inglês, que ela não pudesse amar em português. That it might not love, que ele e ela pude não ama em inglês, que ele e ela não pudesse amar em português. That we might not love, que nós pude não ama em português, que nós não pudéssemos amar em português, que nós pude não ama em inglês e que nós não pudéssemos amar em português. That you may not love, que vós pude não ama, que vós não pudesseis amar em português. That they might not love, que eles, elas, pude não ama, que eles não pudessem amar em português. Então vamos conjugar inteiro. That I might not love. Vamos lá. That I might not love. That you might not love. That he might not love. That she might not love. That it might not love. That we might not love. That you might not love. That they might not love. Então, a primeira conjunção que você usou foi that. Então, that I might not love. Você lembra a fim de que? In order that. In, order, O-R-D-E-R. Order that. T-H-A-T. In order that I might not love. A fim de que eu não possa amar, para que eu não possa amar. So that. So that é o quê? So that é de modo que. So that I might not love. S-O, so, T-H-A-T. That. So that I might not love. De modo que eu não pudesse amar, de modo que eu não pudesse amar. Although é o quê? Although é ainda que, embora. A-L-T-H-O-U-G-H. A-L-T-H-O-U-G-H. Although I might not love. Although I might not love. Ainda que, embora que, ou embora, eu não pudesse amar. E finalmente, a não ser que. A não ser que é unless. U-N-L-E-S-S. U-N-L-E-S-S. Unless I might not love.
unless I might not love, a não ser que eu não possa amar. Aí nós temos o final da apresentação do subjuntivo na língua inglesa. Agora nós vamos para o teste da lição 17. Faixa 5. Test Lesson 17. T-E-S-T, test, lesson, L-E-S-S-O-N, test lesson 17. Subjunctive, subjuntivo. Pergunta número 107. Como você forma o subjuntivo em português? Como você forma o subjuntivo em português? Resposta individual. Do presente do indicativo e da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Resposta explicativa. O subjuntivo em português é formado da seguinte maneira: a primeira pessoa do singular forma todas as pessoas do subjuntivo do indicativo presente mediante mudanças das desinências de acordo com o paradigma da conjugação. Na primeira conjugação, quando você tem eu amo, o O, que é a desinência, a letra O, como pertence à primeira conjugação, amo, esse O vira E. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Na segunda e terceira conjugação, o O vai se tornar A. O verbo dizer, quando você fala digo, ele vira que eu diga. Por eu ponho, você vai dizer que eu ponha. E o verbo ver, eu vejo, o O vai virar A, que eu veja. Então, você diz que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nós digamos, que vós digais, que eles digam. A terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ele vai formar o que em português? Ele vai formar dois tempos. Você tira da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, eles amaram, eles viram e eles vieram. Você vai formar o futuro do subjuntivo, tirando o que? O A e o M. Vai sobrar amar. Viram, vai sobrar vir. Eles viram, do verbo ver. E eles vieram, vai ser vier, porque você vai tirar o A e o M. Então, o verbo ver vai ser em português quando eu vir e não quando eu ver. E o verbo vir vai ser quando eu vier e não quando eu vir. Então, vamos conjugar. Eles amaram, tirou o AM, ficou quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Eles viram, tira o AM e sobra vir, embora seja o verbo ver. Eles viram, vai ser quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. E o verbo vir, realmente é eles vieram, tirou o AM e sobrou quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Agora, você pega o eles amaram, tira o R, o A e o M, e no lugar do R e a M você coloca S, S, E. Amar-se. Viram, tira o R e a M, coloca S, S, E e se torna vi-se. E vieram,
tira o RAM, coloca SSE e fica viesse. Então você tem: se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem, se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. E o verbo vieram: se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Pergunta 108. Quais as duas maneiras que você usa para formar o subjuntivo em inglês? O subjuntivo em inglês é formado de duas maneiras. Primeira, com a conjunção if, que significa se, mais o presente ou o passado do verbo que se quer conjugar. Primeira maneira, aqui, com a conjunção if, mais o presente ou o passado do verbo que se quer conjugar. E a segunda maneira é depois de uma conjunção, o verbo may ou might, mais o presente do verbo que você quer conjugar. O verbo em sua forma original, sem tu. Repetindo a segunda forma. Depois de uma conjunção, o verbo may ou might, may se for no presente e might se for no passado, mais o presente do verbo que se quer conjugar. Pergunta número 109. Numa frase com dois ou mais verbos, a negativa not vem depois de qual verbo? Repetindo, numa frase com dois ou mais verbos, a negativa not vem depois de qual verbo? Vem depois do primeiro verbo. Resposta: vem depois do primeiro verbo. Aqui nós terminamos a lição 17 com a pergunta número 119. Fim do livro Easy Grammar for Conversational English, Sebastião Paulo Oliveira Costa, Medicina Doctor, Leonard Christie Souza Costa, Magister Ciência. Módulo 1, lição 17, Module 1, Lesson 17. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade. Remasterizado e digitalizado para CD. Produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Gravado sem fins lucrativos. Para uso exclusivo de deficientes visuais. Sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Edição e montagem, Eliana Monteiro. Locução: Sebastião Paulo Oliveira Costa, Medicina Doctor. Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos. The light through the fingers.